Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um ACECast, o podcast da Associação Comercial. E hoje a gente vai falar de uma história bastante motivadora e inovadora, do qual a Orlinda Silva, né, mais conhecida como Linda, né, recebeu o prêmio da Associação Comercial, esse que foi um prêmio em parceria com a Grape Valley. A Linda venceu na categoria microempresa, e sua história é referente ao sucesso da empresa dela, a empresa Celete, que ela vai falar um pouquinho aqui pra gente, né? Então, obrigado da sua presença, Linda. Eu agradeço essa oportunidade, né? Esse prêmio que representou muito para mim também. E é um prazer estar aqui com você também. Legal, maravilha. Aliás, uma curiosidade, né? Você ganhou o prêmio agora, em 2024, mas você também ganhou já um prêmio dentro da associação, Ganhei. né? Como o prêmio da mulher empreendedora, não É foi verdade. isso? Na verdade, esse prêmio em 2022 foi que caiu a ficha que eu era uma empreendedora, né? Eu até estava conversando com as meninas, eu disse a elas, eu falei assim, até 2022, aí teve a pandemia, né? Porque a empresa existe desde 2016. Mas esse prêmio me fez uma empreendedora. Legal. Porque eu tinha empresa, mas eu não trabalhava na minha empresa, né? Eu tinha uma pessoa que coordenava tudo. Então, aí, em 2022, eu ganhei o prêmio e falei, nossa, agora eu preciso aprender a ser empreendedora, né? Agora Aí vai. foi que eu tive várias oportunidades, fiz mentorias, fiz consultorias com o Sebrae, tudo que eu pude fazer para aprender e realmente ser uma empreendedora, uma boa empreendedora, né? Legal, bacana. Foi a muito virada bom. de chave. Foi a virada. E devo à ACE que me deu essa oportunidade, né, Legal. de começar essa minha carreira. Bacana. Queria que você me falasse um pouquinho, né? Sua empresa, a gente vai falar da sua empresa, eu quero saber mais a respeito, mas a sua empresa, ela é voltada para o pessoal da terceira idade, né? Sim. Eu queria saber aí o que te motivou a você ir para essa área, o que você observou, o que você viu, enfim, conta um pouquinho pra gente. Olha, Mark, na verdade, tudo começou em 2018. Quando eu vim para Jundiaí, eu não sou de Jundiaí, eu sou de Valinhos, né? Estou morando em Jundiaí há 7 anos, mas eu trabalho em Jundiaí há 16 para 17 anos. Então, há 17 anos atrás, mais ou menos, em 2008, eu já trabalhava na faculdade Anhanguera, lá em Valinhos, né? Valinhos. Trabalhava lá no pessoal do escritório, tudo. E aí eles me transferiram para trabalhar na unidade de Jundiaí. E aí eu assumi o projeto da terceira idade, entre outras funções aqui na faculdade, eu assumi o projeto da terceira idade também. Eu, como sou pedagoga, sempre trabalhei em escola, então foi assim uma virada de chave na minha vida, porque é um trabalho fascinante, né? Então tudo começou aí. Então eu fiquei 7 anos, depois em 2015 eu vim trabalhar no CELM, que também era uma proposta muito igual da FAT, né? Faculdade Aberta da Terceira Idade. E aí, em 2016, foi onde eu abri o Celete. Então, é uma paixão que eu tenho pelo público da terceira idade, e é um trabalho fascinante, né? E principalmente hoje que a gente está falando aí do envelhecimento, expectativa de vida cada vez maior. Então, a gente fazer um trabalho voltado para esse público é muito gratificante, é muito gratificante. A gente mais aprende, né, do que qualquer outra coisa. Então, eu sou apaixonada. E aí, em 2016, a gente abriu o Celete, eu abri em parceria com, na época, o meu chefe, dono do CELM, o Eusébio. E hoje ele já não está mais comigo, em 22 ele saiu. Então, eu estou sozinha no Celete, né? E o que é exatamente a Celete, que é a sua empresa? Isso. É o nome da sua empresa? Na verdade, quando a gente abriu o Celete, a ideia era ela Centro de Educação, Lazer e Entretenimento para a Terceira Idade. Esse que queria dizer o Celete, né? Aí, quando ele saiu, tudo, eu mudei o nome. Então, ficou Celete, Educação e Cultura na Maturidade. Então, é voltado... Ele é uma escola, mas ele não é uma escola formal, tudo, né? É uma escola de cursos abertos, né? Eu digo que ele é um lugar de ressignificar essa fase do envelhecimento, de fazer novas conexões com outras pessoas e consigo mesmo. Né? É, assim,
um lugar onde as pessoas começam a se encontrar consigo mesmo, né? Entender esse processo do envelhecimento, que é tão difícil, né? Aposentadoria, o que eu faço depois da aposentadoria. Então, através dos cursos que nós oferecemos, que são mais de 40 cursos, para você ter uma ideia. Então, eles formam novas redes de apoio, de amizade. Então, a socialização, o espaço onde eles encontram novas amizades, onde eles conhecem outras pessoas, é o que motiva, o que faz a diferença. Ela é uma empresa privada. Ela é uma empresa privada, a gente fala que é uma escola Selete, mas não é uma escola oficial, não é uma escola regular, né? Ele é um lugar de cursos, diversos cursos. E assim, né, um dos motivos que você está aqui é justamente pelo fato de você ter vencido o prêmio, né? E como a gente disse, você já venceu 2 vezes o prêmio. Eu queria entender de você como que foi, assim, o início da sua empresa, né, a Selete. E me parece, inclusive, que você pegou um pouquinho da pandemia aí no começo, não foi isso? Eu peguei tudo da pandemia, Tudo né? da pandemia. Tudo aconteceu na pandemia. Como eu disse, eu trabalhava no CELMI, eu gerenciava o CELMI, nós tínhamos lá, que era o mesmo projeto. O CELMI também é uma empresa privada? Não, ele era um projeto de uma ONG, que é o Instituto Envelhecer. Tá. E aí eu gerenciava lá, em 2015 eu fui trabalhar lá, e abrimos o Selete em 2016. Aí colocamos uma gerontóloga, a Karina, para cuidar lá. O que é uma gerontóloga? É o que cuida do processo do envelhecimento. É o estudo do processo de envelhecimento. É diferente da geriatria, né, que é dentro da medicina. Então, essa moça, ela é uma gerontóloga, a Karina, muito amiga minha, e ela começou o projeto. Por que nós abrimos o Selete? O CELMI, ele já atendia mais de 1.000 pessoas. Acontecia na Ferroviários, lá do lado da FUMAS, né, nesse complexo FEPASA, e nós atendíamos 1.000 alunos lá. Então, nós abrimos o Selete com a ideia da gente atender os bairros. Então, mapeamos aí os vetores da cidade, eram 4 vetores, então nós vamos atender. Porque nós entendemos que trabalhar com a terceira idade, existe uma dificuldade das pessoas chegarem até nós. Então, nós queríamos, né, quando a gente mapeou toda a cidade, a gente viu que tinha muita gente em vários outros lugares e que não conseguia chegar até a gente. Bom, então vamos até eles. Então, abrimos o Selete aqui no Parque da Represa e começamos a atender do Parque da Represa e todo o entorno, né? Isso foi em 2016. E aí, tínhamos lá 100 alunos, 1.000 alunos no CELMI e continuamos o trabalho. Aí veio a pandemia. Aí mudou tudo, a nossa vida mudou. A gente não podia sair de casa, né, literalmente. Não podia. Eu falei, o que eu vou fazer com esse público da terceira idade que não tem muita afinidade com a tecnologia, mas eu já trabalhava na faculdade Anhanguera, eu era tutora EAD. Então eu falei, por que não, né, ir para o online com esse público? E quando a gente está falando de terceira idade, só para que nosso público entenda, Sim. A gente está falando tá lá em qual faixa? Então, na época, a gente estava atendendo a partir de 40 anos. 40 anos. Hoje, nós atendemos a partir de 50 anos. E logo vai mudar para 60, porque meu público maior é a partir dos 60 anos, né? Ah. Então, na época, era 40, tínhamos muitos alunos e tínhamos alunos até de 90 anos. Porque, dependendo do curso, muita gente gosta, né, de aprender, de continuar aprendendo, né, de fazer cursos. Então, a gente foi para esses vetores, tal, aí aconteceu a pandemia e nós fomos tudo para online. Aí eu busquei parcerias, né, busquei pessoas que poderiam me ajudar, então montamos uma plataforma e colocamos todo mundo lá. Falei, olha, agora não dá para fazer. Colocamos todo mundo lá. É claro, desses 1.100 alunos, né, entre o CELMI e Selete, falei, vamos ver o que a gente consegue. A gente conseguiu, por um bom tempo, atender, eu diria, uns 60% dessas pessoas. Primeiro, a gente começou pelo WhatsApp, com grupinhos, a gente organizou os professores. Não, nós vamos tentar, né, ver uma forma de chegar até eles. E começamos as reuniões pelo WhatsApp. Depois descobrimos o Zoom, o Meet, né? E fomos fazendo. Aí construímos a plataforma, colocamos os cursos na plataforma
e tentamos chegar até as pessoas, né? E foi dando certo, conseguimos muita coisa. Na época também, o meu sócio e chefe, ele teve um câncer, então eu tive que assumir sozinha toda essa. Foi por isso que eu ganhei o prêmio, né? Porque eu tive que assumir sozinha e dar conta. Eu tinha uma equipe de quase 70 professores, né? Que eu tinha que pagar, eu tinha que fazer acontecer para poder Botou toda remunerá-los, né? energia, Pagar. força, E conhecimento. tinha que cuidar das Sim. pessoas, né? Porque a nossa função é cuidar. Então, a gente estava falando de um isolamento onde a depressão, a tristeza, a angústia, o medo, estava tudo lá na pandemia, né? Então, a gente tentava. Eu tinha professor que ia na casa dos alunos quando a gente via que eles estavam mal, que eles estavam tristes, sozinhos. A gente ia na casa das pessoas. Eu me lembro de uma cena, Mark, eu tinha uma professora, Elaine, que ela era professora de psicologia e de memória, e ela tinha uma turma muito grande. E a gente tinha um aluno que ele tinha uma depressão muito grande. Eu lembro dela de uma capa de chuva, que ela colocou toda uma capa, porque né, era pandemia, Sim, era o pandemia. auge da pandemia. E foi até a casa dele. Foi até a casa dele e abraçou, e ele chorava, tudo. Ele estava numa depressão terrível por conta da pandemia. E assim a gente foi fazendo. Sim. Foi atendendo, foi chegando, foi conversando, fazia reunião direto, né? Foi E, na verdade, essa mudança, né? Lidar com o pessoal da terceira idade, do presencial para o online, foi o que, de alguma muito forma, difícil. você inovou e te trouxe para a questão do prêmio. E eu acho que te Exatamente. motiva e faz com que É. sua empresa cresça até hoje. E foi aí, a gente chegou, muitos desistiram no meio do caminho, né? É, e a gente foi fazendo. Em 2021, eu já falei, não, precisamos voltar, precisamos voltar. Só que quando a gente foi voltar, a prefeitura já tinha, né, pedido para desocupar o prédio onde a gente estava com o CELME. Então, Tá. eu tinha 1.000 pessoas sem lugar para voltar. Puxa Só vida. restou o quê? O Selete. Aí voltamos Sim. para o Selete, continuamos online. Muita gente ainda demorou para voltar, né? Começamos a atender online, mas começamos a atender também no segundo semestre de 2021, já voltamos com as aulas presenciais, Bacana. alguns cursos. E aí o pessoal foi chegando, foi chegando. Aí em 22 foi que meu chefe, meu sócio na época, ele falou, não, você está construindo a sua história, né? Foi aí que eu entrei com o prêmio, eu me inscrevi, né, para contar essa história. E aí eu ganhei, porque ele falou: "Não, é sua história, agora é o seu momento, né". E aí eu fui aprender. Legal. Ô, Linda, e assim, ó, é, quais foram os desafios de conseguir, de alguma forma, implementar essa questão online para o pessoal que tem uma idade um pouquinho mais avançada e que não nasce já. Outro dia eu estava no shopping, eu olhei para o lado assim da mesa, a menininha eu acho que tinha 1 ano e meio, 2 anos, ela estava empurrando o dedinho no celular. Então nasce Eles nascem com chips. já nasce com chip. Já com O chip, pessoal que é tem um verdade. pouquinho mais de idade, né? Eu tive acesso ao computador, eu acho que eu devia ter uns 14 anos, alguma É. coisa assim. Mas hoje é diferente, né? Então imagina quem tem uma idade um pouquinho mais avançada. Como que é esse desafio de alguma forma, levar a tecnologia para eles? É muito desafiador até hoje? Foi. Ou é algo que vocês criaram, vocês têm inteligência para que essa pessoa que está na terceira idade, de alguma forma, aflore e avance? Na época, a gente procurou prepará-los para isso, né? Eu tenho uma professora que dá aula de smartphone, de informática, enfim. Aí pedimos que ela fizesse alguns encontros com algumas pessoas que tinham dificuldade, né? Mas nós fomos orientando. Na nossa plataforma, a gente tem o passo a passo como entrar. Então, a Ana, até a Ana que está aqui comigo, então a gente foi criando um passo a passo. Olha, primeiro você tem que fazer assim, aperta esse botão, depois vai para isso, orientando da melhor forma possível, assim, para elas tentarem chegar até a plataforma, Sim. né? Então a gente tinha que buscar essa estratégia. Muitos desistiram, muitos falaram, não consigo mesmo. Mas muitos se adaptaram de tal forma, Mike, que eles não quiseram mais voltar. Eles estão lá no online, moram em Jundiaí. Hoje eu tenho muita gente de fora, né? De Curitiba, de São Paulo, de Campinas. Tenho muita gente. Tem gente que faz aula de fora do Brasil direto, né? Pessoas que viajam muito. Mas
Na época, que era o pessoal de Jundiaí, hoje o pessoal de Jundiaí, eles não querem voltar, porque eles descobriram uma forma de estar junto mesmo que a Sim. distância. Né? Então, eles se encontram nesse momento, né? Agora, com fraternização, eles se encontram presencial, mas eles estão online. Então, o desafio foi muito grande, nós fomos ensinando aqueles que se propuseram a aprender e falar, não, eu preciso, eu vou, eles aprenderam. Mas muitos desistiram, né? Muitos aí preferiram voltar no presencial. Olinda, É um desafio muito grande. e assim, e quais são os impactos diretos assim que você percebe na vida dos alunos da Select? Se você pudesse traduzir numa palavra, e lógico, eu quero que você esmiuça, diga mais, mas qual que seria a palavra? Qual é o impacto? Ressignificar. Ressignificar. Eu amo essa palavra porque a gente vê isso acontecendo, né? Então, pessoas que chegam... a gente tem várias histórias, vários depoimentos de pessoas com depressão, tristeza mesmo, de viver mesmo, né? Sim. E que lá ela vê uma motivação para poder continuar. A gente vê hoje, eu acho que no meu tempo, né? Hoje eu tenho 60 anos já, mas no meu tempo a gente casava para ficar perto dos pais. Então era já a ideia, eu vou casar, mas eu quero ter uma casa próximo dos meus pais, porque eu sei que eu vou cuidar deles. Hoje não é mais assim. Hoje os filhos estão indo embora. Não que esteja errado, está tudo bem. Mas eles estão construindo a vida deles, né? O mundo mudou. Todo esse contexto de mundo mudou, o trabalho, todo mundo trabalha hoje. Então, hoje, as pessoas estão muito solitárias, né? Muitos já não têm seus companheiros, só com suas companheiras. Então, eles estão muito solitários. E busca algo que possa dar sentido à vida. Se você não der sentido a essa vida, Mark, não tem por que você viver. Então, você precisa buscar o sentido. E o que é o sentido? São as motivações, né? Aquilo que te dá prazer, que te motiva a acordar de manhã. Nas minhas palestras, eu falo muito, principalmente para as mulheres, porque hoje eu tenho quase 400 alunos, né? Frequentando nos diversos espaços. E 99% são mulheres. Né? Por isso que os homens morrem antes. Porque as mulheres se cuidam mais. E eu falo muito para elas, olha... Tudo que você precisa é acordar de manhã e passar um batom. Você precisa se arrumar e passar um batom. Porque isso te motiva. Sim. Porque isso você olha no espelho e você fala, eu estou viva. Exato. Sabe? Eu estou viva, eu posso fazer, eu posso criar, eu posso fazer o que eu quiser. Né? E num outro contexto de vida, porque você já construiu, você já cumpriu o seu mundo do trabalho, já construiu suas riquezas. Então, agora é um tempo de você olhar para dentro de si. Né? As mulheres, elas vêm nessa cultura, né? Eu falo muito que quando a gente brinca de boneca, quando a gente ganha a primeira boneca, quando a gente é criança, é para aprender a cuidar. Né? E é por isso que as mulheres cuidam dos irmãos, cuidam dos pais, né? Cuidam dos maridos, Sim. e depois cuidam dos filhos. E, então, é o cuidar. E ela, muitas vezes, ela fica sem cuidar dela mesma. E nesse momento onde todos se vão, ela olha para si e fala assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Puxa vida. Então, você precisa olhar para dentro de si. Então, a gente trabalha muito isso. É o momento de você olhar para dentro de si e resgatar projetos que estavam na gaveta, resgatar sonhos que você sempre teve e não conseguiu realizar porque você estava ocupada cuidando de alguém, né? Então, esse é o momento. Então, o mais difícil que eu vejo, um desafio muito grande, é fazer com que as pessoas tenham essa consciência, que ela precisa olhar para dentro de si e trazer, sabe? Trazer para fora essas coisas que ela sempre quis fazer. Porque ainda, a geração que eu atendo ainda é uma geração, eu tenho alunos de 95 anos, então é uma geração ainda que tem muito disso, sabe? Eu não tenho direito, ou eu tenho que ficar no meu canto, ou eu tenho... Sabe, que ficar quietinha aqui. Olinda, e assim, ó, eu te ouvindo, e eu não estou falando de governo, enfim, eu estou falando de uma questão de se teria que fazer ou não fazer, enfim, não estou falando de A nem de B. Você acredita que você é uma empresa privada, você entende que o ente público teria que olhar muito mais para essa questão, ou o ente público já olha? E não estou, de novo, falando da nossa cidade, estou falando de um todo. Sei. Como que é isso? A atuação sua é algo que o governo deveria fazer e não faz, e você acaba fazendo?
Como que é? A gente vê o mundo está envelhecendo como um todo, né? Em Jundiaí hoje nós temos uma média de 15 a 17%, acho que 70 mil, 75 mil idosos acima de 60 anos. Então, é um público muito grande, né? O poder público, ele tem a responsabilidade de atender as pessoas, né, mais vulneráveis. Então, ele tem essa responsabilidade. Atende, certa parte, sim, né? Tem sei lá, palestras, atividades nas UBSs, nos bairros. Tem, ele tem aqui no espaço da Argos, lá no Tá. daquele Complexo. complexo, eles têm também uma atividade para os idosos. Ele tem algum movimento, existe do poder público, mas ainda falta muita coisa. Falta muita coisa, né? Porque, como eu falei, tem muitos idosos e precisa alcançar muito. O trabalho da empresa privada é alcançar um público que tem um poder aquisitivo um pouco melhor. Por quê? Tá. Porque eu cobro mensalidade, porque eu Sim. pago professor. É Lógico. diferente do poder público, Sim. né? O poder público, muitas atividades que eles têm é com voluntários. Então, as pessoas não pagam nada e são voluntários que fazem esse trabalho. Muitas vezes eles são funcionários da prefeitura, né? Então, são dois públicos diferentes. Eu acho que a empresa privada ela precisa ter esse olhar também para esse público. Aqui em Jundiaí, você vê, tem eu que eu faço, né? O Celete que atende, tem um público da FAT ainda eles eram da faculdade Anhanguera, onde eu comecei, e hoje eles estão independentes, porque a faculdade Anhanguera não tem mais os projetos voltados para esse público. Então, eles estão independentes também tentando sobreviver, mas é muito pouco, Mai. Sim. Eu estou falando de um público de 70 mil idosos. Muita Eu atendo gente. 400 pessoas só. A FAT deve atender também os 300, 200, não sei. Ô, Linda, assim, e o mercado de trabalho para esse público? Você vê que, de alguma forma, vem se divulgando a questão de cada vez mais aproveitar esse público? Ou esse público, não é aproveitado e poderia ser muito mais aproveitado? Por quê? A gente está falando a gente está aqui num podcast da Associação Comercial, do qual o comércio necessita de mão de obra e muitas vezes não tem. E em alguns lugares a gente vê, né? A gente vai lá e vê uma pessoa com um pouquinho mais de idade e ela atende com carinho, ela trabalha com um sorriso no rosto, você é bem atendido e muitas vezes não é aproveitado. Sim. Como que você vê o mercado de trabalho voltado para essas pessoas, você que lida com elas? A gente tem visto movimentos, né? Eu participo de alguns movimentos de São Paulo, que é o Maturi Job, onde eles estão trabalhando em cima disso, de fazer com que as empresas tenham um olhar para esse público, porque realmente a mão de obra está escassa, cada vez mais. Então, de alguma forma, eles vão ter que olhar, né, para esse público. Então, eu tive vários alunos que saíram porque arrumaram realmente um trabalho. Então, eu acho que é um movimento que está acontecendo, Mark. Tá. E vai ter que acontecer. Sem dúvida. Pela falta de mão de obra. E o conhecimento, sim, está na mão dessas pessoas. Como você mesmo disse, essas pessoas elas têm toda a paciência, o cuidado para atendimento, ela tem carinho, ela tem amor. Né? Então, tudo isso faz um atendimento ser diferenciado. Né, principalmente no comércio, com certeza. Agora, as empresas ainda têm um olhar muito crítico para isso, né? O público acima de 50 anos tem uma rejeição ainda muito grande. Nesse movimento, ele está acontecendo por conta disso, fazer as empresas olhar para esse público, né, com carinho, realmente, para trazê-los novamente para as empresas. Sim. Porque as pessoas estão vivendo, nossa, até 100 anos. Quantas Sim. pessoas até 100 anos? Olha, eu quero chegar a 120, com certeza. Eu venho falando isso faz bastante tempo. A gente foi numa palestra. Mas saudável, tá? Saudável. Quero chegar a 120. Ativo. Falo isso sempre pro meu pai, que ele tem que chegar. Quero verdade, muito. E eu é quero. verdade. É o nosso desejo, mas as pessoas estão chegando, mas sem saúde. Exatamente. Então, mas eu acho que ter esse público nas empresas, ainda mantendo, né, essas pessoas nas empresas, a empresa só tem a lucrar com isso mesmo. A gente falou da questão das vagas para esse pessoal, enfim, que tem mão de obra, inclusive mão de obra diferenciada, até mesmo por conta da história,
Mas no comecinho aqui você também falou que muitas vezes as pessoas se vira meio que a chavinha como você virou. Então, Sim. assim, você percebe que também aquele projeto que estava no fundo da gaveta, esse pessoal da terceira idade, a hora que chega na terceira idade, fala, viu, agora vou fazer? Ou isso não é algo que acontece? Ah, acontece muito. Acontece muito. Ah, eu queria tanto fazer um curso de inglês. Minha vontade sempre foi fazer um curso de inglês. Ah, meu filho mora fora, mas eu não sei falar inglês, eu não sei falar francês, eu não sei falar, né? E eu queria aprender. Será que eu consigo? Ah, eu não tenho estudo, não tenho faculdade. Será que eu consigo? Consegue, consegue. A gente tem que falar para eles que ele Sim. consegue tudo, né? Eu tenho muitos alunos fazendo cursos com Douglas Tufano, História da Arte. Então, eu tenho curso de cinema, eu tenho curso de Clube do Livro. Então, são várias vertentes aí. Então, você tem assim, um leque de possibilidades, né, para atender. Então, você precisa dar essa oportunidade para eles assim, se interessarem realmente, né? Mas eles têm muito, como eu disse para você, eles têm uma resistência maior, eles Sim. acham que eles não conseguem, né? E, Mas eles... e nesse ponto eu queria, porque assim, a gente fala muito com o empresário, né? É o empresário que nos acompanha. E o empresário, ele tem pai, tem mãe, tem tia, tem alguma pessoa que está na terceira idade. Sim. Como despertar essa pessoa que está na terceira idade, que muitas vezes está quietinha lá dentro de casa e muitas vezes está com esse pensamento, não consigo, eu não posso. Como fazer com que essa pessoa saia de dentro de casa? Ou ela sair de dentro de casa para ir atrás de algo é algo que tem que partir dela. Até mesmo. E aí tô aproveitando a sua especialização na psicologia, enfim, como fazer esse movimento para tirar a pessoa? Ou é difícil isso? É difícil, porque eu tenho assim várias experiências. Hoje mudou, né? Antes o pai levava o filho para a escola, hoje o filho leva né, o pai para a escola. Então eu tenho muitos casos de filhos levando os seus pais, né? Ah, eu fiquei sabendo, porque muitos não têm assim tanta intimidade com a tecnologia, né? Não são hoje tem, né? Esses idosos eles estão mais antenados, mais ligados, né, mais conectados, mas tem alguns ainda que não se percebem, não percebem que existe um lugar, né? Não estão procurando, na verdade, né? E aí os filhos levam, olha, eu fiquei sabendo, tá? Porque os filhos estão mais ligados. E tem pais que vai, experimenta, porque a gente sempre faz uma aula experimental do que você quiser. Ah, você gosta. Então você tem a grade de curso, você fala o que você gosta de fazer. Você gosta de arte? Você gosta de música? Você gosta de aprender coisas novas? Você gosta de ler? Você gosta de cinema? Então você tem essa monte de atividade, de proposta para eles. A pessoa precisa ter um computador. Precisa, não necessariamente, né? Ele pode ser presencial ou não. Ah, tá. Não importa, né? Tem muita gente que está fazendo aula e que não gosta de computador, não gosta de celular, assim, de redes sociais, né? Sim. Então, tem muitos pais que vão e estão abertos para fazer alguma coisa. Sim. Mas eu já presenciei cenas onde o pai fala: eu não quero estar aqui. Porque o filho carrega, o pai quer que o pai faça alguma coisa. E simplesmente eles falam: eu não quero, me deixa quieto no meu canto. Então, essas pessoas ficam em casa. Então, como eu disse para você, conscientizá-los é a parte mais difícil, né? Ele se abrir para fazer algo novo. Porque eu não posso dizer que é uma escola. Muitas vezes eu fico relutante. Não, não fala que é uma escola. Não vamos colocar que é uma escola, porque você fica nessa, eu vou para a escola. O idoso não quer isso, ele quer um espaço de convivência, ele quer um espaço, né? Ir num lugar onde ele sente um cheirinho, um ambiente de casa, uma coisa assim, né? Eu não posso ter um prédio frio, eu não posso. Eu tenho que ter um prédio acolhedor, eu tenho que ter um café, eu tenho que ter esse cheiro de casa, né? Porque ele vai se sentir acolhido. No momento que ele se sente acolhido, no momento que ele entra na sala de aula, que esse é um problema, que eu tenho que ter professor qualificado para esse acolhimento. Porque não é você entrar na sala e ter uma aula, não. É você entrar na sala e perceber quem são as pessoas que estão com você. Né? Porque às vezes você percebe no olhar que a pessoa está triste. Aí você conversa. Né? E hoje, Mari, que a gente vê assim,
a gente não tem lugares de escuta, de fala e escuta. Sim. E lá é um lugar de escuta, de fala e escuta. Então tem gente que senta lá e fica 1 hora. Então você para, né? A minha orientação para os meus funcionários é: para tudo e ouve. Ouve o que ele quer. Ele quer falar. Quer falar. Ele quer falar da sua, sabe? Sim. Quer falar dos seus filhos, dos seus netos, quer contar uma história, quer falar. Essa semana, acho que foi na segunda-feira, uma aluna chegou, olha, ela deve ter 84, 85 anos. E ela faz vários cursos. Ela faz dança, dança circular, ela faz história da arte, ela é muito culta, lê muito. E ela está com o marido já com começo de Alzheimer, só moram os dois, né? E ela está sofrendo bastante, tendo que cuidar dele, né? E ele está naquela fase que ele não quer nada. Então ela chegou para mim e ela falou: preciso conversar com você. Eu falei: tá bom, vamos conversar, senta aí. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou assim: estou com depressão. Eu falei: não, pelo amor de Deus, você é tão alegre, tão comunicativa. Ela falou: estou. Estou com medo que eu estou envelhecendo. Quem vai cuidar do meu marido? Quem vai cuidar de mim? Sim. Né? São os conflitos. Sim, sem dúvida. Aí eu conversei bastante com ela, né? A gente pôde trocar tudo, dei aquele abraço gostoso. Eu falei: não, a gente está junto, né? A gente está aqui, né? Pro que você quiser, o que você precisar, estamos aqui Sim. para segurar na tua mão, né? Isso dá Sem conforto, dúvida. isso dá A conforto. pessoa com mais idade, ela tem a necessidade de ser ouvida, né? E muitas vezes por conta da correria do dia a dia, o filho até quer estar, mas às vezes não consegue, né? Quer estar muito mais. Eles estão longe às É. vezes. E eu quero assim aproveitar e dar um case, porque isso tudo que você está falando, eu acredito muito nisso que você está falando, e o case é o seguinte: eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de exercício, eu gosto de ir na academia, e eu sempre falei, por exemplo, pro meu pai: pai, vai até a academia. Meu pai tem 72 anos. E eu confesso para você que eu fiquei uns 5 anos insistindo para ele ir na academia, que é importante. É bom você estar com as pernas fortalecidas para amanhã ou depois você não ficar numa cadeira, num sofá parado. E eu, depois de bastante tempo, consegui. E esses dias o meu pai chegou para mim e falou: Mark, se eu tivesse te ouvido há 5 anos atrás, eu já estava muito mais tempo Exatamente. na academia. Obrigado, eu me sinto vivo, eu chego lá, todo mundo me cumprimenta, o pessoal quer falar É isso. comigo, enfim. Então é algo simples, mas muitas vezes o idoso ele acha que não vai conseguir, que não pode, enfim, né? E 72 anos, que é a idade do meu pai, e aproveito aqui, meu pai é meu herói, tem muito Sim. tempo ainda pela frente, né? Com certeza, Não com pode parar, certeza, né? com Então, certeza. Como eu falei, eu tenho alunos de 95 anos que estão ativas. Eu tinha uma, que era a Lígia, ela faleceu faz pouco tempo até. Com 95 também, ela ia dirigindo, Mark. Ela morava sozinha e ia dirigindo, né? Então, as pessoas, elas têm que fazer algo para se sentir viva. Como eu falei, a experiência está aí, que você tem, né? Então, uma das coisas que você até me perguntou como fazer, às vezes você precisa fazer junto com o teu pai, não é só mandar. Então, vamos fazer junto. Então, eu tenho muitos casos. A filha vai e fala assim: eu trouxe minha mãe para fazer aula comigo, né? A filha já tem seus 60, e aí tá junto, né? Quando tá junto, a mãe e a filha ou o filho fica mais animado. mais Então, animado. não é só mandar: vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vamos fazer junto, vamos fazer uma caminhada, vamos para um cinema, vamos. É o que falta muitas vezes, né? Eu queria só comentar, quando eu comecei a trabalhar lá em 2018, a gente começou a atender essas pessoas e a gente fazia muito passeio, muitos eventos, muita coisa boa mesmo, né? Tudo era motivo de festa. E teve um grupo que ela se uniu tanto, Marca, eu estou falando de 16 anos atrás. Até hoje, elas são Olha amigas. que bacana. Até hoje, elas comemoram todos os anos, os aniversários. Eu estive ontem num evento, fui na segunda-feira. Na segunda-feira. Eu fui num evento, a gente ganhou mais um prêmio lá também, né? E, essas amigas estavam lá, sabe? Porque elas fazem parte do Clube da Lady, elas estão sempre ativas. Elas não fazem mais aula comigo, não fazem. Não estão na faixa, não estão. Mas elas são amigas. Elas vão no cinema. No tempo do filme da Barbie, todas de cor-de-rosa lá no filme, no cinema, né? Então elas fazem assim. Então elas se conectaram de uma tal forma, elas fizeram uma rede,
Quem leva no médico, uma acompanha a outra no Sim. médico. Então, elas se divertem junto, elas choram junto, elas vivenciam Que todas as bacana. dificuldades. Teve várias delas passaram por câncer, por Sim, uma doença, mas elas estiveram juntas, sim. sabe? E sobreviveram a isso. Então, tudo isso traz uma motivação e traz, assim, essa sensação de que eu estou Legal, viva, eu posso reconstruir, eu bacana, posso fazer, né? legal. E as coisas acontecem, com Sim. certeza. Eu tenho já alunas com diagnóstico de Alzheimer, mas estão lá. Então lá, firme e forte. Embora meu trabalho não é para atender essas Sim. pessoas, não é, porque eu não tenho estrutura e minha área não é saúde, né, é educação. Mas como que eu vou falar para a pessoa? Ela está com diagnóstico, eu falo: "Você não serve mais, você não pode mais ficar aqui". Posso falar isso, Ô né. Linda, e me fala o seguinte, você ganhou o prêmio Mulher Empreendedora, aí ganhou novamente agora o prêmio da microempresa, enfim, por conta da Da inovação, inovação. e esses prêmios foram dados pela Associação Comercial. A Associação Comercial, ela tem um papel importante para você, na sua empresa? Como que você vê esse papel da associação, enfim, no que ajudou, no que te motivou, te colocou para frente, enfim, como que você Me pensa a ajuda respeito? demais. Marcos, você não É, sabe, assim, o valor que tem a associação para mim. Eu falo isso com toda certeza. Em 22, quando eu ganhei, eu me associei. Aí eu vim para o núcleo das mulheres empreendedoras e estou até hoje, não perco uma reunião, todo que mês eu tô aí, bacana, porque eu aprendo demais, né. O núcleo, principalmente no formato desse ano, foi maravilhoso, que legal. né, com as trilhas. Então eu trago meus funcionários, quando foi a trilha do financeiro, eu trouxe a minha menina que cuida do financeiro, eu falei: "Vamos aprender", Sim, né. Então a gente tem aprendido demais, tudo que eu posso participar, eu participo da associação, porque foi uma virada de chave para mim, eu tenho aprendido muito, foi aqui que eu conheci a pessoa que me trouxe vários consultores do Sebrae, né, fiz a consultoria do sim, prêmio também que eu ganhei agora. Então, porque é uma forma de eu aprender, né, a lidar com tudo isso que está acontecendo. Então eu legal. sei que embora eu trabalhe com o público da terceira idade, eu preciso aprender a Sim, ser uma empreendedora, a sim, crescer, né, porque, eu falo que trabalhar com a terceira idade, para mim, com os idosos, é uma missão. Eu, enquanto cristã, tenho essa missão, né. Então, muito mais do que crescer e ser uma pessoa de sucesso, eu quero crescer e atender o maior número de pessoas possíveis. Foi sim, por conta do prêmio. A inovação era: qual é o seu problema? Meu problema é alcançar mais pessoas. Porque, Maica, de nada adianta eu ter um prédio lindo, grande, enorme, se as pessoas não podem chegar até mim. sem dúvida. Né, porque eu estou dizendo pessoas idosas que muitas vezes não dirigem ou que têm medo muitas vezes de pegar uma rodovia, tudo, então não adianta, né. Então, quando eu percebi que eu precisava chegar até as pessoas, em 2022 eu abri uma salinha lá no Mercadão da Ferroviários, 14 metros quadrados, e só lá eu tenho quase 70 alunos, numa salinha, sabe. Uma salinha tão pequena que tem gente que fala assim: "Ai, não consigo ficar aqui porque sou claustrofóbica", mas uma salinha que atende muita gente. Sim, Lá eu tenho curso de espanhol, de inglês, de italiano, de memória, de smartphone. Então eu tenho vários cursos lá nessa salinha pequenininha. que E eu bacana. vi e falou: Deu certo". Por quê? Porque o público da região central, né, que a gente era do CELM, então muita gente aqui que queria voltar, mas não conseguia chegar até onde eu estava, né. Falou assim: "Eu preciso fazer alguma coisa", e eu não tinha dinheiro. Um dos desafios foi o financeiro, né. Sim, sem dúvida. Não Muito. tinha, a gente saiu da pandemia zerado, porque todas as economias que a gente tinha, a gente tentou, né, e então eu falei: "Não tenho dinheiro, mas eu preciso fazer", Sim, né, entrei mais dívidas, aí eu falei: "Mas eu preciso fazer". Fui para o Mercadão, deu certo, vi as coisas acontecendo, né, em 2 anos, a hora que chegou esse início de ano, eu falei: "Nossa, a gente já estruturou, já está se pagando, já está legal", né. Aí esse ano foi, falei: "Então a gente precisa agora buscar crescer", legal, né. E bacana. foi aí onde aconteceu, em julho a gente pensou: "Vamos atrás para ver outros espaços", conseguimos um espaço no Eloy Chaves, que era um sonho estar no Eloy. Sim, Começamos o projeto lá no
o Eloy Chaves. Que bacana. Aí surgiu uma amiga minha e falou, olha, tem um espaço, ela mora lá no Residencial Anchieta, olha, tem um espaço aqui, uma sala que eles estão alugando, vamos, eu quero trabalhar com você. Eu falei, vamos ver. Aí fomos lá, aluguei a sala, reformamos a sala, inauguramos agora em outubro, né? Já estamos fazendo as matrículas para começar o ano que Ou vem. seja, você é uma mulher que inova sempre, né? Eu queria que você compartilhasse aí os aprendizados que você teve, né? Inovando, enfim, e se você puder deixar uma dica final pro pessoal de tudo isso que a gente conversou, enfim, o tempo passa muito rápido e eu falei para você antes da gente começar, que a hora que a gente percebe já está acabando, né? E para quem está gostando, nos acompanhe, a gente está no Spotify, no YouTube, compartilha, manda para o amigo, dá um joinha, faz com que tudo isso aqui caminhe e muitas outras pessoas possam ver. Mas qual é aí os aprendizados que você teve nessa trajetória, Linda? Muitos. Eu disse para você, nessa virada de chave, eu aprendi. Na época eu tinha minha mãe, eu aprendi a olhar para minha mãe de uma forma diferente, né? E hoje, conviver com essas pessoas, você mais aprende, né? Com toda certeza. O conhecimento está ali, né? Então, você aprende, você tem um olhar de empatia muito grande, né? Você vê a necessidade desse abraço, de estar junto, de cuidar dessas pessoas. Como eu disse, as pessoas estão envelhecendo e muitas vezes solitárias, sozinhas. E às vezes você tem dentro da sua casa seus pais, mas você pouco fala com eles, você pouco ouve, para ouvi-los, né? Eu comecei a ouvir minha mãe em 2008, quando eu comecei a trabalhar, porque até então eu não dava ouvido para ela, né? E a gente precisa ouvir os nossos idosos, principalmente os nossos idosos dentro de casa. Então, a minha orientação é sempre isso: olha para dentro da sua casa, né? Porque você também vai envelhecer. Ou seja, não tem nada de mirabolante, Não, né? não. Dica simples, fácil, né? Ouvir. Exatamente. Ouvir, leve ele para passear, leve ele para um cinema, leve ele para um shopping, esteja com ele. Sim. Né? Abrace ele, diga que ama, diga que ele é importante para você. Isso tudo, sabe, traz uma motivação para esses idosos. E eu fico muito triste assim, de ver histórias, eu ouço muitas histórias, né? Mas a gente precisa olhar para esses idosos e o mundo precisa, o poder Sim. público precisa, né? Acho que criar políticas públicas para o envelhecimento, né? Eu espero muito e quero estar também fazendo, contribuindo, né, com o poder público, com quem quer que seja. Muita gente tem me procurado, igrejas têm me procurado, porque lá no Eloy eu estou dentro do espaço de uma igreja Sim. presbiteriana. Então, igrejas têm me procurado para a gente abrir esses Bacana. projetos. A gente abriu na minha igreja também, que eu faço parte, a gente começou um projeto lá, né? Por quê? Porque os idosos estão aí, precisando de um espaço de convivência, um espaço alegre, sabe, que tenha coisas para fazer e que dê motivação. Legal. Então, minha dica é isso, é olhar para esses idosos todos. Bacana. Linda, obrigado da sua presença. Eu que Gostei muito de agradeço. conversar. Pena que passa muito É rápido. verdade. Mas eu quero que você fale para o pessoal onde te encontram, nas redes sociais, ou onde está a sua empresa, enfim. Fica à vontade aí. O restinho de podcast é seu. Eu quero agradecer você, agradecer né, a associação, de tudo que eu tenho aprendido, de todas as oportunidades que eu tenho tido através da associação. Agradecer muito, eu tenho um carinho muito especial pela associação. De verdade, pelas meninas que eu trabalho, que eu conheci, né, pessoas que foram até meu espaço também. Então, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar esse meu trabalho, né? A gente está lá no Parque da Represa, a gente fala que é a sede, né? Mas é uma casa adaptada, então estamos lá no Parque da Represa, também lá no Eloy, começando um trabalho lá na Residencial Anchieta, eles têm um centro comercial, estamos lá também, estamos no Mercadão da Ferroviário, estamos na rede social como Escola Selete. Escola Selete Escola com Selete. C. Escola Selete com C. C de centro, né, educacional, Sim. centro de educação. Então, é Selete como escola, né? Temos o Facebook, temos todo o nosso trabalho aí no Instagram, tudo que acontece. E estamos tentando chegar em todos os lugares, Legal.
para falar e compartilhar nosso trabalho, que eu sei que é um trabalho muito importante, muito necessário de responsabilidade social. E essa Legal. responsabilidade hoje está na minha mão também, e eu estou fazendo. O que eu puder fazer, vamos lá, Muito bom. tá É isso bom? aí. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Nossa ideia é sempre trazer pessoas com conhecimentos diferenciados, com qualidade, como a Linda. Por conta disso, compartilhe, passe para os seus amigos, dê sugestões para que a gente sempre traga temas relevantes. É isso. Meu muito obrigado.